Tá, nós vamos aqui para os exercícios aqui, ó. Olha só, essa questão aqui caiu em 2023. Trata-se de uma crônica. Trata-se de uma crônica. Quem fez a prova em 2023? A Alegria da Música. Eu fiz. Fez, lembra aí? Então, olha aí. Essa questão aqui derrubou muita gente. Se o candidato dominasse os gêneros textuais, principalmente crônica, conto, romance, novela e editorial, que é o que ele está cobrando aqui, ó. Ele cobra aqui, ó, conto. Ele cobra aqui depoimento, mas depoimento era a opção mais fácil de eliminar. Ele cobra aqui crônica, que o pessoal confunde muito crônica e conto. Ele cobra aqui editorial. Ele cobra aqui resenha. Então, se o candidato tivesse na ponta da língua ali, na mente, o que é uma crônica, ele não ia perder tempo aqui pensando muito. Porque, veja bem, eu gosto muito de música clássica. O autor, né, narrador, ele começa aqui falando que gosta muito de música clássica. Ele fala sobre as experiências de vida dele. Depois, quem não fez a prova vai ter a oportunidade de encontrar esse texto aqui lá na plataforma. Fala muito sobre a experiência de vida dele. O autor fala muito que a música já fazia bem quando ele estava ainda no ventre da mãe. Por fim, ele recebe uma fita cassete, se não me engano, aqui na conclusão aqui, do seu amigo que está no carro ali, com quem ele está ali no carro, e ele fica muito grato, feliz, ele fica sem jeito de receber aquela fita cassete com música clássica, mas ele não pode deixar de rejeitar porque era um amigo e o amigo fazia questão que ele recebesse essa fita cassete com música clássica. Afinal, o autor narrador do texto gosta muito de música clássica. E ele expressa aqui pra gente, né, ele faz aqui, ele promove uma reflexão. Vale a pena aqui a gente ler o finalzinho do último parágrafo aqui. Vamos ler o último parágrafo inteiro aqui, só para a gente ter uma ideia um pouquinho melhor do que eu quero dizer. Agora mesmo estou a ouvir uma fita cassete que me deu o Ademar Ferreira dos Santos, um amigo português. Viajávamos de carro a caminho de Coimbra. O Ademar pôs a música a tocar. Ele sempre faz isso. Fourré, numa transcrição para piano. Está aqui um autor francês. A beleza pôs fim à nossa conversa. Tá? Para o pessoal me acompanhar aqui, ó. A beleza pôs fim à nossa conversa. Nada do que disséssemos era melhor do que música. A música produz silêncio. Olha só a opinião aqui. A música produz silêncio. Nada do que disséssemos é melhor do que a música. A música produz silêncio. Ele está trazendo uma opinião aqui. Opinião num texto do gênero crônica é recorrente. E outra, ele está falando sobre a vida dele, sobre algo que aconteceu. Jamais poderia ser um conto. Então, enquanto eu estou lendo o texto, eu percebo que ele está narrando algo da vida dele, eu já elimino conto, porque conto se trata de algo fictício. Perceba que se eu domino o gênero textual, eu não vou cair na armadilha da banca, que coloca ali conto estampado e coloca outros termos relacionados ao texto que me faz confundir. Né? Prosseguindo aqui, ó, toda a palavra é profanação. Dando a opinião dele mais uma vez. Faz-se silêncio, porque a beleza é uma epifania do divino. Ouve música, oração. Assim eu e o Ademar adoramos juntos no altar da beleza. Aqui, ó. Terminada a viagem, o Ademar retirou a fita cassete, né, e me deu. É sua. Ele me disse de forma definitiva. Protestei, senti-me mal, como se fosse um ladrão, mas não adiantou.
Aí ele, de novo, a opinião dele aqui, ó. Existem gestos de amizade que não podem ser rejeitados. Uma constatação, né? Assim trouxe comigo um pedaço do Ademar, que é também um pedaço de mim. Só que antes ele também fala que a música produz uma sensação de alienação. Nos parágrafos anteriores vocês vão chegar à conclusão que o autor do texto quer o tempo inteiro causar em nós um sentimento de concordância, de que a música de fato faz bem para a nossa saúde, bem para o nosso eu, eleva o nosso espírito. Ele promove essa reflexão. Ele faz com que a gente chegue a essa conclusão. Ele promove uma reflexão aqui no encadeamento. E se trata de um texto, de um fato que aconteceu na vida dele, não é fictício. Então, pessoal, com essas informações de domínio do gênero textual crônica, eu já elimino aqui na opção A o conto. Eu já elimino aqui depoimento. Por quê? Porque o depoimento, ninguém demandou que ele chegasse, expusesse um assunto por demanda, seja por esclarecimento, seja por demanda policial, seja por necessidade de esclarecer à sociedade algo que aconteceu. Olha bem, o depoimento demanda que expressemos o porquê que algo aconteceu, mas é algo que não está relacionado a minha pessoa, a algo corriqueiro do dia a dia. Pode até envolver a minha pessoa, mas é algo de utilidade pública, utilidade informativa. A crônica não. A crônica já é algo corriqueiro, é um assunto até sem relevância social. Eu posso fazer uma crônica a partir de um gosto, de uma vontade de comer um doce. O depoimento, não. Nunca eu vou prestar um depoimento relacionado a um doce. O depoimento é demandado por uma causa social, por uma utilidade social. A crônica não, vai trazer coisas relevantes do dia a dia e vai fazer disso um assunto interessante. Agora, o depoimento não, o assunto já é interessante. Aí, por meio daquele assunto interessante, vamos supor que seja um depoimento na delegacia. O fato já é interessante para a sociedade. Então agora eu vou expor os pormenores do fato para esclarecer a sociedade. Vamos supor que seja um depoimento de uma briga escolar e eu ter que me depor para a diretora ali em quais circunstâncias ocorreu aquela briga. Veja bem, a briga em si, entre os alunos ali, já é interessante que seja esclarecido. Agora, a crônica não. A crônica, o assunto não necessariamente ele é interessante. O doce, comer doce é algo corriqueiro do dia a dia. A sociedade não quer saber nada sobre doce. Já está aí no ouvido de todo mundo, doce, de coco, de goiabada, tal. Mas aí eu vou pegar o assunto doce, vou fazer ele ficar interessante e vou provocar ainda uma reflexão na sociedade ou no meu leitor. Ambos trabalham com coisas reais, não fictícias. Mas a crônica parte de algo corriqueiro. O depoimento já parte de algo já relevante na sua origem. Então, se eu tenho essas informações na minha mente, eu não vou errar uma questão dessa e marcar depoimento. Tá ok? Letra C, crônica. Lógico, eu marcaria crônica aqui. Editorial. Bem sucintamente, pessoal. Editorial. O que é o editorial? O editorial é um texto de opinião de uma revista, de um jornal, de uma corporação, mas é um texto de opinião coletiva. Com essa simples informação, eu já consigo eliminar a letra D. Trata-se de opiniões ali ao longo do texto? Tem opiniões ali dele, ali, que ele acha que a música produz alienação, é uma opinião dele. A música produz alienação, é uma opinião do autor. Mas é uma opinião coletiva de todo mundo ali. Há uma equipe por trás, há uma redação daquele texto por trás, há um redator-chefe, há uma equipe, há repórteres ali compartilhando da mesma opinião? Não. Então não pode ser um editorial. E por falar em editorial, o editorial é diferente do texto de opinião. O texto de opinião é a opinião de um colunista ali, por exemplo, dando opinião no jornal, na revista. É um único autor dando a sua opinião, um colunista dando a sua opinião. Agora, o editorial não, é uma coletividade, é a revista inteira, né? É a equipe inteira dando a sua opinião.
Então, acho que ficou claro isso aí, né, pessoal? Então, editorial é texto de opinião, mas é da equipe, é da redação por trás daquele texto. Então, com isso, eu eliminaria também editorial. Resenha, pessoal, resenha. Toda vez que falarmos em resenha, nós estamos trabalhando com resumo de uma obra, resumo de um livro, né? Um resumo de um ensaio, de um livro, de um artigo. Normalmente, esse resumo ele pode ser tanto descritivo como crítico, um resumo crítico. Então, a resenha basicamente é isso, é fazer um resumo de uma obra por meio de uma simples descrição ou por meio de uma descrição e, ao mesmo tempo, uma crítica. Se tiver crítica também, passa a ser resenha crítica. Se tiver apenas descrição, é resenha descritiva. Logicamente que a resenha tem um formato. Não é simplesmente fazer um resumo como a gente faz no dia a dia, resumir uma história ali. Não, ela tem um formato específico, vai a data, vai o autor ali, vai a editora no início, é tipo uma referência. Aí depois sim começa o desenvolvimento do texto. Tá ok? Não é simplesmente fazer um resumo assim, às coxas, né? Como dizem aí. Não, tem um formato. A resenha tem um formato. Mas basicamente ela traz o que? Um resumo da obra, de modo a incentivar ou não incentivar a leitura dessa obra. Se o autor daquela resenha quer não incentivar a obra, ele vai fazer uma crítica desconstrutiva. Isso aí, pessoal, eu faço com mais detalhes lá na videoaula. Agora, se ele quer enfatizar que haja consumo daquela obra, ele vai fazer uma crítica construtiva, ele fala, olha, esse autor, ele é rico de detalhes, tal. Tá ok, pessoal, obrigado aí. Às vezes eu sou até prolixo, né? Obrigado aí pelo feedback. Então, pessoal, é isso aí, tá? Então, por fim, domínio de gêneros vai fazer a gente matar a questão de cara, a gente não vai perder tempo. Pessoal, com isso nós finalizamos aqui a aula. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Hoje eu fiz um pincelamento em tudo. Lá nas videoaulas eu sou mais objetivo, principalmente se tratando de correção de exercícios. Aqui nas videoaulas também, às vezes, eu divago um pouquinho mais, porque, pessoal, eu tenho também que nivelar conhecimento. Se chega um aluno que está 10 anos sem estudar português, é complicado eu começar com termos técnicos aqui e pressupondo que inferindo, olha aí, inferindo que ele já sabe, né? Ele não me disse nada, se sabe, né? Ele não insinuou que sabe, né? Ele não deixou subentendido, então eu não posso inferir. Então eu vou partir da ideia que ele precisa de ter alguns conceitos mais básicos ali, tá? Muito embora chegue um momento que eu aprofundo, que eu venha, que eu acabe, que eu finalize ali aprofundando, né? Pessoal, com isso eu termino aqui a apresentação, tá? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre a plataforma aqui, bem rapidinho, e vou mudar aqui a apresentação para vocês aqui. Vou para a plataforma agora, tá ok, pessoal?